A energia é um dos ingredientes mais essenciais para o crescimento de um país. A matriz energética brasileira é uma das mais ricas do mundo. O país desfruta de potencial do sol, vento, água, carvão, petróleo, gás e biomassa. Apesar desse grande potencial, quase a totalidade da energia produzida no Brasil vem da geração de hidrelétricas. Essas usinas são vulneráveis à vazão de rios e à frequência de chuvas, que são cada vez mais instáveis devido às mudanças climáticas. Diante dos novos cenários climáticos apontados pelos cientistas, uma questão a ser respondida pelo setor é: como tornar a matriz energética brasileira mais sustentável? É um país que tem tudo para avançar. O fato que as opções que o Brasil tem tomado até agora é alocar volumes respeitáveis de recursos para se utilizar de todo o potencial hídrico que ainda está para ser utilizado, envolvendo, às vezes, custos muito elevados do ponto de vista de aspectos ambientais, aspectos sociais, deslocamento de grandes camadas de população, e nem sempre gerando os reservatórios necessários para que essa energia hidrelétrica seja a mais eficiente possível. Mais de 80% da matriz energética é água hidroelétrica. Realmente tem tido períodos nos quais falta de água tem tido consequências com a falta de energia. E nós estamos esgotando os nossos potenciais hidrelétricos e já estamos partindo para exploração dos recursos hídricos da região amazônica, com implicações grandes em termos de impactos ambientais. Claro, quando você tem uma floresta e você bota ela para baixo d'água, né, com a construção da hidrelétrica, você tem uma perda de biodiversidade muito grande, né? Mas além disso, você tem aspectos que estão associados muda o balanço de gás, né? Então você passa a emitir mais metano, absorve menos CO2, enfim, você muda o balanço de gás, né? Que pode alterar a questão climática, né? Para um lado e para o outro, porque hidrelétrica também você deixa de usar combustível fóssil para usar energia renovável. Nós estamos estudando ainda se os reservatórios são realmente uma fonte de gás de efeito estufa ou um sumidouro. E isso depende da idade dos reservatórios, depende de onde eles são construídos, depende da área inundada, depende de quando eles vão ser barrados, se é aquela área que vai ser inundada, se são retiradas todas as árvores, toda a vegetação que está ali, ele se comporta de uma forma. Se deixa essa vegetação por um período para ela se decompondo, até ela se decompor, ele pode ser uma fonte de gás de efeito estufa. Hidrelétricos tem muitos impactos e cada um é diferente, mas tem algumas coisas em comum, né? Basicamente sempre estão inundando áreas na beira dos rios, né? Alguns têm grandes reservatórios, outros são a fio d'água, mas ainda acabam inundando. Esses
vão expulsando a população tradicional na Amazônia, porque a população de ribeirinhos e as populações indígenas, quase todo mundo mora na beira do rio e depende do rio para tudo, para alimentação, transporte, etc. Os modelos mostram para o futuro uma redução na disponibilidade de água. Então aí vem o problema de que isso poderia trazer consequências na distribuição de energia, na redução da capacidade de energia hídrica. Porque, por exemplo, se fala de reservatórios na região sul da Amazônia e as projeções climáticas mostram que essa região apresentaria no futuro reduções de precipitação. Então, é um pouco preocupante isso, porque já temos experiências que quando chove menos já tem maior frequência de apagões e outros. Mas os problemas mais graves são na região nordeste e a região norte e parte da região sudeste. Então aí vem vulnerabilidades muito altas dessas regiões que são densamente populadas. E a gente tem que ter uma segurança energética. A diversificação da matriz energética, ela é importante para qualquer país, para o Brasil particularmente. Porque se você depende de uma fonte só de energia, de repente você tem um período de estiagem muito grande, como nós estamos vendo agora, né? E nós temos que gerar energia de qualquer forma. A crise hídrica que o Brasil enfrentou em 2014 e no início de 2015, e que continua durante o ano de 2015, que afeta profundamente os sistemas de geração de energia elétrica do Sudeste e do Centro-Oeste, os sistemas de abastecimento de água de grandes cidades, como a região metropolitana de São Paulo, como a região metropolitana de Belo Horizonte, de Vitória e até mesmo do Rio de Janeiro. Esta severidade da mais séria crise hídrica que o Sudeste, a região Sudeste do Brasil já experimentou, ela fez uma profunda alteração na maneira que os gestores da água, dos recursos hídricos, enxergam a questão. Recentemente, vários desses gestores manifestaram que o setor tem que levar em consideração mudanças climáticas, que o clima está mudando e que o planejamento do uso da água futuro no Brasil levará em conta as mudanças climáticas, a mudança dos extremos de chuva, de seca que as mudanças climáticas estão trazendo. O foco do nosso estudo visa exatamente verificar qual seria o impacto da introdução de outras formas de energias alternativas a essa energia hidrelétrica e, obviamente, das energias termoelétricas de usinas a gás, a carvão, que tivesse o mínimo de impacto no meio ambiente, não é? E promovesse uma sustentabilidade do país. Isso não vai tirar a energia hidrelétrica de campo, ou seja, vamos continuar precisando de energia hidrelétrica, mas nós vamos poder economizar recursos hídricos através da introdução dessas outras formas de energia. Não é? E ao economizar a água, que é um bem precioso, não é? Nós estaremos causando um bem para a sociedade e um bem para o próprio sistema hídrico nacional. E se você considerar que essas formas de energia solar e eólica, elas são energias distribuídas, você não vai precisar ampliar as suas linhas de transmissão. Você vai aproveitar a linha de transmissão já existente do Sistema Integrado Nacional e colocar as pequenas centrais geradoras, né, distribuídas ao longo de todo o país, em vez de ter que ampliar a sua rede de distribuição. Então, o custo total da energia cai porque você elimina essa parte de distribuição. Apesar do enorme potencial brasileiro para o desenvolvimento de novas formas de energia, atualmente as energias solar e eólica representam menos de 2% da matriz energética. A energia solar
ela inicialmente tinha um custo muito alto por causa dos painéis fotovoltaicos, mas tem caído exponencialmente, né, devido à evolução tecnológica. Isso aí era previsto 10, 15 anos atrás, só que a velocidade que essas formas de energia renovável se tornaram competitivas foi muito mais rápido, 10 anos mais rápido. Isso sinaliza que no futuro vai ser ainda mais rápido. Então, essa questão já foi desmistificada. Por que então que não se muda rapidamente? Bom, porque o mundo é viciado em energia fóssil. Tudo funciona em energia fóssil, mas em muitos países o custo da energia fóssil é subsidiado, quer dizer, toda a sociedade paga para que o usuário da energia fóssil, da eletricidade gerada em termoelétrica ou do combustível do veículo, seja mais barato do que deveria ser em função do mercado, do custo real daquela commodity, óleo, carvão, gás natural. Esse subsídio, hoje, ele é muito grande. Ele é um subsídio, diversas estimativas, mais 500, 600, até 800 bilhões de dólares por ano. Já o subsídio para o desenvolvimento das energias renováveis é muito menor, está na faixa de 50 a 100 bilhões. Se você tirasse os subsídios da indústria fóssil, a indústria de energia renovável ela entraria muito mais rapidamente na matriz energética. Então a energia solar, não basta você dizer, bom, tem muito sol em tal lugar, né? Você tem que saber quanto você tem de sol, quanto tempo você tem sem nuvens, qual é a quantidade de radiação anual. São informações importantes para estudos de viabilidade de grandes projetos. Por exemplo, qual seria o impacto social do desenvolvimento de uma indústria nacional de energia solar, por exemplo. Como isso impactaria? Que benefícios extraria para a sociedade, por exemplo, não é? Na geração de empregos? Olha, nós temos vários países que viram no desafio provocado pela redução de emissões de gás de efeito estufa grandes oportunidades. É o caso de vários países da União Europeia que perceberam nisso numa oportunidade de reconversão, não só de eficiência energética, veja todos os projetos de isolamento das casas para tornar a energia utilizada para o aquecimento mais eficiente durante o inverno. Isso significa uma nova geração de material de construção. Isso significa padrões muito mais eficientes em tudo que envolve mobilidade. Nós estamos falando de carros, trem, aviões. A energia solar e a eólica, elas, eu diria, posso classificar como energias infinitas, porque elas advêm da energia que vem do Sol. E o Sol vai estar presente pelo menos pelos próximos 10 milhões de anos, não é? Então ela não pode ser classificada como renovável, ela é melhor do que renovável, ela é infinita. Não é? E tem uma produção zero de CO2.